Oi galera, tudo bem? Voltamos para esse canal com mais uma resenha, dessa vez uma resenha, gente, que eu queria tanto fazer, fazia tanto tempo que eu queria esse livro e eu ganhei ele de Natal, depois de muita insistência. Obrigada, meu bem. E eu estou falando dele, um dos meus queridinhos, uma das minhas séries queridinhas, e eu sei que também é uma das séries queridinhas de vocês, e eu sei que muita gente tem essa HQ e na wishlist, porque ela é simplesmente maravilhosa, ela coloca a gente num mundo simplesmente maravilhoso, ela tem ilustrações maravilhosas, ela é inteira maravilhosa, ela é inteira cheirosa, ela é inteira... Eu amo muito essa série! E eu estou falando de Lore Olympus. Ah! Dessa vez a terceira edição. Tem resenha das duas primeiras edições aqui no canal também. Vai estar aqui do lado pra vocês assistirem. Mas vamos falar sobre isso aqui! Ela tem um cheiro indescritivelmente bom. De papel. Como diz até de cola. She's a drug addict. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se você já leu o terceiro volume de Lore Olympus e se você amou tanto quanto eu amei. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não esquece também que agora você pode ajudar esse canal lindo, maravilhoso, cheiroso e incrível a crescer ainda mais, se tornando membro aqui no canal. Se você tiver interesse, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os benefícios, é só clicar no botão aqui embaixo. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. E é claro que o ano muda, mas a pessoa que vos fala não. E aqui a gente traz conteúdo com responsabilidade, então vamos saber qual é a classificação indicativa de Lore Olympus. Apesar de ter essa carinha fofinha, bonitinha e ser uma HQ, ou seja, cheia de desenhinhos lindinhos, Lore Olympus não é uma história para menores de 18 anos, ou seja, eu só recomendo ela para adultos. E ainda assim, tem que ser adultos em que não tenham nenhum trauma relacionado a questões sexuais. Isso porque o livro ele vai abordar aí abusos tanto psicológicos quanto físicos. Ele também vai tratar de algumas questões familiares e também vai falar aí sobre algumas questõezinhas mais pesadas, tipo desavenças entre irmãos, entre mãe, rivalidade feminina, realmente violência explícita. Então a gente tem que tomar um certo cuidadinho para ler esse livrinho aqui, essa HQzinha aqui, mas ainda assim ela é muito boa, beleza? I understand. Eu falei sobre isso no outro vídeo, mas eu acho isso aqui muito bom, que a autora colocou um aviso de cuidado. Eu acho isso aqui, gente, de um cuidado, não sei, de uma sinceridade muito, 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 muito grande. Eu acho incrível. That's cute. Lore Olympus 3 foi a minha última leitura de 2023. E assim, gente, não tinha melhor forma de finalizar o meu ano do que lendo essa HQ simplesmente maravilhosa. Lore Olympus, pra mim, independente da edição, sempre vai ser uma experiência muito impressionante. Muito impressionante pela qualidade de roteiro da autora, pela qualidade de ilustração da autora, de trazer as questões mitológicas para um mundo mais moderno, para essa coisa mais da nossa atualidade, uma coisa mais contemporânea. Eu acho simplesmente uma sacada genial toda a história de Lore Olympus e ler ela de forma física, folheando, prestando atenção em cada um dos detalhes das ilustrações, em cada um dos detalhes do roteiro e comparando ali com as questões mitológicas de verdade e com o que a autora traz, é simplesmente incrível, é uma experiência maravilhosa. Eu sempre falo isso, em todos os vídeos que eu falo sobre Lore Olympus, eu sempre falo isso, mas eu quero reforçar. Se você tiver a oportunidade de ler Lore Olympus de forma física, faça, porque vale muito a pena, muito, muito, muito a pena mesmo. Eu sei, gente, que é caro, eu sei que Lore Olympus sempre tá aí uns 60 até 70 reais, mas sério, vale muito a pena, é uma experiência maravilhosa. I want you to know what an incredible experience I had here this summer. No terceiro volume de Lore Olympus, a gente vai voltar pro dilema da Perséfone e do Hades, que tentam aí lutar, né, contra uma clara atração física, uma clara atração
amorosa, uma clara atração, assim, gente. Eles se atraem em todos os quesitos, assim, tanto de forma física quanto de forma amorosa. Eles tentam lutar contra isso, continuam, né? Porque eles vêm lutando contra isso desde a primeira edição. Então, na terceira, esse dilema vai continuar. Só que dessa vez a gente vai acabar explorando um pouquinho mais sobre os deveres e obrigações que os dois têm perante os outros deuses. Então, no segundo volume, a gente tem uma visão mais ampla dessas obrigações por parte do Hades, mas agora a gente vai ter uma visão mais ampla por parte da Perséfone. A gente vai entender para ela o que foi crescer no mundo humano, o que foi crescer como uma mãe extremamente super protetora e por que que ela tá tão presa àquela questão da faculdade, dela ter que se manter pura para pagar essa bolsa da faculdade e tudo mais. Então, nesse volume, a gente vai ter um pouquinho mais essa visão das obrigações deles e também as obrigações deles tentarem sempre agradar as pessoas que eles deveriam amar. E eu digo isso porque, assim, a gente sabe que ali o Hades, ele tem uma questão ali com uma ninfa, né, que ele tenta jurar que gosta muito dela, mas na verdade ela pra ele não é nada e vice-versa. E a Perséfone também tenta provar que ela quer ficar ali naquele negócio lá das virgens lá, que ela não pode ter uma relação sexual com outra pessoa, porque senão ela perde a bolsa, e ela tenta justificar isso com a mãe dela. É uma loucura, gente. Esse livro é uma loucura só. A Roberta está louca! Está louca! Mas, porém, entretanto, todavia, infelizmente, a terceira edição de Lore Olympus não me agradou tanto quanto as duas edições anteriores me agradaram. Talvez não funcione com burros. Isso porque as duas edições anteriores, elas tinham um pouquinho mais de movimentação. Enquanto essa edição, eu tive a sensação de que a autora estava tentando dar mais um contexto do que, de fato, solucionar problemáticas que foram levantadas nas duas edições anteriores. E por quê? Porque quem já leu, eu vou tentar evitar esse spoiler, porque realmente é uma coisa que assim, interfere bastante na história. Mas a Perséfone, ela acaba tendo uma relação forçada, né, nas edições anteriores. E eu realmente pensei que nessa edição, que no terceiro volume, a gente finalmente iria ver as consequências disso para o personagem que, né, cometeu o ato. E infelizmente isso não acontece ainda, ninguém fica sabendo disso, ela simplesmente não conta pra ninguém, as pessoas simplesmente descobrem. Inclusive, uma das pessoas que acaba descobrindo é o Eros, ela acaba se tornando muito próxima do Eros, e eu acho isso muito legal, porque eu gosto muito da história do Eros e da Psique, e eu espero que a autora ela aborde um pouquinho mais a história do Eros e da Psique nos próximos volumes. Vamos ver, né? Quem sabe? Mas eu queria mesmo que essa história tivesse uma resolução logo. Eu peguei o terceiro volume pensando que eu iria ver essa resolução, mas infelizmente ela não veio aí por enquanto. E é claro, gente, que eu entendo que isso foi uma opção da autora pra gente conseguir aí se vincular mais a Perséfone, já que a gente já tá mais vinculada ao Hades mesmo, pra gente ter mais contato com eles nas duas edições anteriores. Então eu acredito que nessa edição aí ela separou um tempinho mesmo pra falar um pouquinho mais sobre a Perséfone, pra gente conseguir se conectar mais com a personagem. E eu acho isso inteligente, mas ao mesmo tempo não me agradou muito, porque eu sou curiosa, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber quais serão as consequências dos atos das pessoas. As pessoas precisam ter consequências, entendeu? E eu sou curiosa. I don't need sleep, I need answers. Além disso, a gente também começa aí a ter um deslumbre muito legal, muito legal mesmo, que eu queria muito ver, que é a Perséfone saindo dessa coisa do fofa, do delicadinha, do ai, você é tão pequenininha, pra realmente uma deusa. Ela começa a descobrir o potencial dela como deusa, e isso é muito legal, porque assim, gente, a bicha vira um demônio. A bicha é brava, vocês não estão entendendo. Ela fica com um olho vermelho de demônio, assim, meu Deus. Se eu não me engano, a Perséfone, ela é a deusa da fertilidade, então a gente vai começar a ver essa questão dela ali, né, essa questão de Deus, essa questão também da fertilidade, porque ela começa a ter interesses amorosos reais, ela começa a botar esses interesses pra fora, ela começa a assumir que ela gosta do Hades. Então é muito interessante de ver ela tomando esse papel. Ela saindo disso que insinuam que ela é, essa coisa fofinha, essa coisinha delicada, essa coisinha ingênua,
para ir para uma posição mais forte, uma posição que assume os poderes, que assume a sua divindade, porque ela é uma divindade. Então é muito interessante, eu não vejo a hora dessa menina explodir na próxima edição. Eu acho que é o que eu mais quero, é que essa menina exploda. É que assim, ela vire no Jiraiya. É que assim, meu Deus, eu quero muito ver isso acontecendo. Nada mais interessante do que uma mulher muito baixinha ficando brava. E agora, antes de eu dar a minha opinião final sobre Lore Olympia, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram Lore Olympia os 3 e se sim, o que é que vocês acharam. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não esquece também que agora você pode se tornar um membro aqui do canal, caso você queira ajudar ele a se tornar mais forte, mais incrível, mais maravilhoso. Se você tiver interesse, é só clicar no botão aqui embaixo para descobrir também quais são os benefícios. Mas dito tudo isso que eu disse, dizendo o que eu gostei, o que eu não gostei em Lore Olympus, o que acontece ou o que não acontece em Lore Olympus, eu acabei dando para essa história linda, maravilhosa e cheirosa 4 estrelinhas na sua 3ª edição. Como eu falei, eu estava esperando mais resoluções e menos explicações para esse livro aqui. E assim, não é uma coisa 100% negativa, mas é claro que perdeu uns pontinhos comigo, porque não era bem o que eu tava querendo, o que eu tava imaginando para essa edição aqui. Como eu falei, Lore Olympus, ela é uma experiência. Só de você pegar ele para ler assim, fisicamente, você observar as ilustrações, a história, a habilidade da Rachel Smith, sei lá como é que fala o nome dela, de fazer um roteiro bem trabalhado, moderno, usando histórias da mitologia grega, é muito legal. Isso